Abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 15. O tema do que eu vou falar hoje é o preço do amor. Por que amor? Porque eu voltei lá da Europa cheio de amor. Voltei cheio de coraçãozinho. De verdade, esse tempo lá, Deus restaurou algumas coisas na minha vida e uma das coisas foi o amor. Então, para mim, está sendo muito bom falar sobre o amor. E eu acho que vocês também precisam de amor na vida de vocês, assim, sabe? Então, eu voltei e trouxe muito amor lá da Europa, ok? Então, quem quiser um abraço do amor depois, eu estou aqui na frente, aqui, cheio de amor, ok? Vamos lá. João 15, a partir do versículo 9 até o versículo 14 apenas. Diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Vamos orar. Pai, primeiramente, nós queremos mais uma vez nos aproximar do trono da Tua graça por meio do sangue de Jesus. O único caminho pelo qual a gente pode se achegar diante da Tua presença. Somente por meio do Teu sangue, Senhor Jesus, nós podemos adentrar no lugar santíssimo e estar diante da presença daquele que é santo, santo, santo. Aquele que não há sombra e nem variação. Aquele que permanece por toda a eternidade. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Tu nunca mudas, Senhor. Tu és sempre o mesmo. Tu és inabalável. Tu és a rocha eterna. Tu és aquele o qual nossas vidas estão escondidas, Senhor. No teu esconderijo, Senhor. Tu és aquele que nos envolve e nos protege com o manto da tua graça, Senhor. Tu és o nosso pastor. Tu és aquele que nos guia. Tu és o nosso consolador, Senhor. Tu és a nossa cura. Tu és a nossa rocha, Senhor, em quem nossos pés estão firmados. Tu és o nosso Salvador. Tu és a nossa esperança. Tu és aquele que nos redimiu, Senhor, que nos comprou por meio do teu sangue. Tu és aquele que nos salvou de nós mesmos, Senhor. Tu és aquele que nos tirou do inferno, Senhor. Tu és aquele que destruiu toda a autoridade do diabo, Senhor, que havia sobre nossas vidas, Senhor. Tu és aquele que nos santificou. Tu és aquele que morreu em nosso lugar. Mas também Tu és aquele que ressuscitou, Senhor, e que nos fez ressurretos no Senhor. Tu és aquele que nos fez nos assentarmos, Pai, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tu és aquele que tem nos abençoado todos os dias com a graça de crer. Que se não fosse a Tua graça, Senhor, nem crer seria possível em nossa pequenez, Senhor Jesus. Nós somos tão pequenos e Tu és tão grande, Senhor. É por isso que nessa noite, Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, porque eu creio na Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra fala que onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor estaria. Nós estamos em bem mais do que 2 pessoas nesse lugar, nessa noite, reunidos em Teu nome, Senhor, e eu creio que o Senhor está aqui, e o Senhor é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos é o Senhor. Aquele que tem o Senhor tem tudo. Te somos gratos por nos enriquecer com essa graça tamanha, Senhor. Abençoe a Tua palavra nessa noite. Nos apegamos mais uma vez na Tua promessa de que ela jamais volta vazia. Por isso, Jesus, nós estamos vazios. Queremos nos esvaziar de nós mesmos
para sair desse lugar cheios do Teu Espírito, cheios da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se formos reunir o motivo pelo qual Deus se fez carne e veio a este mundo, este motivo se chama nós. Eu e você. Amém? Se nós fôssemos resumir a razão plena pela qual Jesus veio aqui nesse mundo, somos eu e você. E isso é um privilégio, né? Saber que o Deus Criador de todas as coisas se fez um homem, passou por todas as questões que ele passou, ao ponto de que você tem que ser muito cético mesmo. Aliás, eu acho que do contrário, você tem que ser muito crente mesmo. Você tem que ter uma fé em possibilidades além do que um crente tem, para acreditar que Jesus Cristo foi apenas um ser humano normal, comum, e que não passava disso. O Desertor foi tocar na sexta-feira junto com uma banda chamada Ratus, lá da Finlândia, e na hora que a gente foi tocar a última música, eu homenageei a música ao grande revolucionário, ao homem que mudou a história da humanidade, ao homem que mudou a história de muita gente, ao homem que tem transformado a vida de muita gente. E antes mesmo de eu mencionar, alguns punks começaram a gritar: Jesus, Jesus. Ou seja, os caras já sabiam de que se tratava. Sabiam que não era o Che Guevara, sabiam que não era o Lula, sabiam que não era muita gente que tem por aí que se diz. Já sabiam de quem se tratava, porque ele foi o único que dividiu a história e está aí. Obviamente que muita gente para nisso, vê nele apenas esse grande revolucionário, de um filósofo, tudo. Eu já falei que o grande problema desse tipo de afirmação e de você não ir até o final da consequência desse raciocínio é que toda a base histórica, tudo aquilo onde você se fundamenta para fazer essa afirmação, toda essa afirmação vem de um único lugar, de uma única fonte. Não existe outra fonte que uma pessoa pode falar qualquer coisa de Jesus. Qualquer coisa que uma pessoa menciona lá fora, numa faculdade, na televisão, qualquer lugar que uma pessoa vai mencionar alguma coisa a respeito de Jesus, ela só tem uma fonte de onde ela tem que partir para falar qualquer coisa a respeito dele. Porque fora de lá não existe outro lugar. E o que existe é baseado nessa grande fonte, que é isso aqui. A Bíblia Sagrada. Então, quando a gente afirma que Jesus é um grande revolucionário, de onde essas pessoas se baseiam para falar que ele foi um grande revolucionário? A Bíblia Sagrada. Nos 4 evangelhos e nas cartas dos apóstolos. Não tem outro lugar. Então as pessoas vêm até ali e param por aí. E esse, para mim, é um grande trunfo que eu tenho nas minhas mãos quando eu debato com outras pessoas que são de outras religiões. Porque quando vêm afirmar para mim por que eu acho que o cristianismo está sobre todas as demais religiões, quando eu falo cristianismo, eu estou falando de Jesus mesmo. Por que Jesus está acima de Maomé? Por que Jesus está acima de Buda? Está acima de todas as outras demais personalidades religiosas que a humanidade, de alguma forma, venera ou segue algum tipo de mandamento? Falei, justamente pela própria afirmação que todas as demais religiões fazem acerca dele. Não é apenas o cristianismo que coloca Jesus num patamar acima de todos os outros seres humanos que já existiram nesse mundo. Todas as demais religiões olham para ele e têm ele como o espírito mais elevado, como o maior mestre de todos os tempos, como o grande que pisou nessa terra. Ninguém em toda a história da humanidade se colocou acima dele. Nem Buda. Maomé dizia que ele era de um espírito mais elevado. O budismo colocou coisas dentro da sua doutrina que são heranças do cristianismo, que foram colocadas depois de Jesus. Aí daí tem gente que se equivoca nisso. Vocês dizem um cara, uma benção lá de um mala, ressuscitou lá no meu Facebook lá. É um ateu que eu discuto com ele faz 8 anos, mas ele tinha dado uma maneirada, ele estava mais sossegadinho. Agora ele deu uma ressuscitada e decidiu voltar para o Egito. Agora ele é o seguinte, ele é um ateu da teologia do Leonard Boff lá, da libertação. Isso. Ele é um ateu teólogo da teologia da libertação. Ele é fã do Leonardo Boff, Mas ele está lá.
E daí ele falou para mim que Jesus, na verdade, só imitou algumas coisas lá de Epicuro e dos helenistas, né? Eu falei, meu amigo, me traga assim só uma frase da cultura romana e grega onde Jesus se baseou para fundamentar a sua doutrina. Me traga só alguma coisa que existia dentro da cultura helenista, que era a cultura dos gregos e dos romanos e de outras nações ali, que Jesus incrementou dentro do seu evangelho. Negócio de amor ao próximo, Jesus imitou lá de Epicuro, mas Epicuro é de 200 anos antes de Cristo, mas quando Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo, isso aí foi Moisés quem falou. E isso foi escrito há 1.500 anos atrás, 1.500 antes de Cristo. Como é que Jesus pode ter imitado? Como é que Moisés pode ter imitado de Epicuro alguma coisa? Então, assim, é muita gente burra falando coisas burras, num Facebook burro, sabe? Então, é assim... E é uma coisa assim que muita gente vai entrando nessas coisas, né? E eu, assim, eu me racho da risada. Eu falei, meu, cara, como... Teve um outro... que esses dias também entrou no meu Facebook porque queria quebrar o pau comigo lá. Daí já veio com os argumentos a respeito do sofrimento, né? Que como é que pode você conseguir conciliar esse negócio de fé com esse negócio de sofrimento, né? Eu falei assim, mas aonde que está a incompatibilidade entre fé e sofrimento, né? Eu falei assim, como é que pode Deus ser bom e ter sofrimento? Não, mas espera aí, de que Deus você está falando? Eu já pergunto, de que Deus você está falando? Você já leu a Bíblia alguma vez na tua vida? Ou você é só um papagaio, desculpa, louro, né? Ou você é só um papagaio repetidor de informação aí que não sabe de onde você está falando as coisas? Você já leu a Bíblia alguma vez? O que a Bíblia fala? Que Deus é o quê? É bom, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é longânimo, que Deus... né? Deus é luz, que Deus é amor, tantas qualidades na pessoa de Deus, né? Certo? Amém? Essa parte você leu alguma vez na vida? Li, tá certo. E nesse Deus que se revela como amor, não tem um monte de sofrimento nas páginas da Bíblia? Tem. Então, aonde que está a incompatibilidade? Está na tua cabeça só, porque na Bíblia não está. No Deus que eu creio e no livro o qual eu sigo como regra de fé, de doutrina, para a minha vida, a incompatibilidade entre o bem e o mal não existe em nenhuma página dela. Se você quer achar incompatibilidade, mas então vai para outra religião, não aqui. Encontre ela em outra fonte, menos na Bíblia. Agora, eles inventam um Deus, eles criam um Deus que é incompatível. E aí esse Deus, eu falei para ele, cara, mas esse Deus que você está falando, nem eu não acredito. O Deus que você fala que é incompatível com o sofrimento, eu não conheço também, não sei do que se trata. Agora, o meu Deus, ele é tão compatível com o sofrimento que ele veio e sofreu. Para ser incompatível, você tem que acabar com a divindade de Jesus. O meu Deus, o qual eu creio, se fez carne, morreu numa cruz, crucificado, foi cuspido, esfolado vivo. Depois vem os seus discípulos, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, a razão pela qual Jesus veio para esse mundo foi movido porque Ele amou a mim e amou a cada um de vocês. Amém? Falar de amor hoje é uma coisa meio vergonhosa, né? Parece que é coisa de fraco. Os fracos amam. Os fracos amam. Em Cristo, fica evidente que o amor tem um preço. O amor custa caro. Às vezes, assim, depois que se torna pai, você descobre que o amor, além de custar caro, o amor dói. O amor é uma coisa que dói muito. Dói muito quando você vê teu filho doente. Dói muito quando você vê ele se machucando. Quando ele apanha na escola. Que você quer chegar lá, bater em todo mundo, que você fica... Mas você tem que ensinar ele que ele vai apanhar muito na vida. Filho, você vai apanhar muito na vida. Aprenda a apanhar e levantar e seguir em frente. Nunca desista. Nunca desista. É caro ou não é? Então vamos ver algumas coisas, se o amor é caro ou não é. É caro amar de modo incondicional? É ou não é? Estava aconselhando uma esposa e ela começou a destilar todas as reclamações do marido. Eu falei assim, aonde que entra nessa parte aí o amor incondicional? Aonde que entra a parte que você tem que amar ele de modo incondicional? Aonde você não entendeu ainda que ser casado é alguém que tem que estar disposto a amar de modo incondicional, senão você não permanece.
Só quem ama de modo incondicional é capaz de permanecer casado. Eu exerço o amor incondicional na minha vida todo dia. Porque só de modo incondicional eu consigo amar aquela minha morena dos olhos verdes. Ela não está aqui, eu posso falar hoje. Hoje eu vou ser bem machão aqui. Eu fico imaginando o quanto incondicional tem que ser o amor dela pela minha pessoa. Né? Então, assim, o caboclo casa, nunca usei essa palavra, a primeira vez que eu usei. Caboclo. Né? O caboclo casa. De onde que é essa cultura de caboclo? É mineiro? É coisa de mineiro? Do norte? Ou foi o convívio com o Jajá no final de semana que já me estragou já. O caboclo casa e no outro dia ele já esquece do porquê que ele casou, né? Porque quando você está apaixonado, você vira tapete, a pessoa pisa em você, passa em cima, você está lá apaixonado, tudo é love, né? Aí depois que você coloca essa aliança aqui, de repente você acorda para a vida. Não, mas peraí, como é que eu suportava isso? Não, a partir de agora não. A partir de agora eu não suporto mais isso. Antes de casar, beleza. Casou, muda tudo. Né? Eu conheço algumas pessoas que casaram com Satanás. Conheço mesmo, cara. Casaram com Satanás, literalmente. Quando tirou a roupa no lua de mel lá, chifre, tridente e rabinho, por tudo que é lado. O demônio. E aí, meu filho, assinou o atestado ali, ó, já era. Né? Por isso, olha, clame, jejue muito. Né? Jejue muito. Amém? Gostei muito de uma repórter, que eu não sei o nome dela. É da SBT. Essa mulher aí mesmo. Virei fã dessa mulher aí. Porque ela meteu a boca em umas coisas ali que eu achei legal. Daí o cara fazendo uma entrevista com ela, perguntou para ela assim, como é que quis entrar em umas intimidades dela lá, daí ela falou assim, que ela namorou só 4 pessoas. E o cara, nossa, mas que careta. Namorei só 4, só tive 4 namorados, né? Daí ele perguntou, por quê? Eu falei, porque eu sempre escolhi muito. Escolhi muito. Né? Eu escolho a minha roupa para sair de casa, escolho o meu perfume, escolho a minha comida, escolho bem as coisas. Por que eu não vou escolher mais do que nunca aquele com quem eu vou casar e ficar o resto da vida? Vou casar com tranqueira? Né? Vou casar com Satanás? Para que casar com o Beuzebu? Né? Certo? Casa com anjinho. Casa com gente assim, ó. Amém? Seria muito bom, inclusive, no namoro, assim, vocês andarem com um gravador, assim, e gravar tudo que vocês falam. Tudo que ela fala e tudo que ele fala. Né? Você vai gravando, assim. Para depois você pegar e falar, olha, você falou, estava aqui, ó. Né? Porque depois eu nunca falei isso. Né? Nunca falei isso. A Kátia sempre ela fala para mim assim, ó, você nunca. Quando é coisa boa, ela fala que eu nunca fiz. Quando é coisa ruim, ela fala que eu sempre faço. É nunca e sempre. Assim, quando ela abre a boca, ela fala nunca, eu fico louco. Eu moro no 4º andar, eu tenho uma vontade de me jogar lá de cima, de tanta raiva que eu fico. Mulheres? Eu achei que fosse só a minha. É caro ou não é? Perseverar. Perseverar tem um preço muito alto, né? É caro. E amar é isso. Amar implica também perseverança. Amém? Perseverança. Às vezes você não está afim. E aí o amor, na sua praticidade, persevera. Persevera até o fim. É caro ser grato na dor. Você está ali doendo e tem que ser grato. Isso é amor. Amor, é só quem ama a Deus consegue ser grato na dor. Agradecer a Deus. Eu estava assistindo um DVD do Wilson hoje, e uma das vocalistas, ela perdeu o filho dela, ela estava grávida e teve um aborto espontâneo lá, e acabou perdendo a criança, e no outro dia ela tinha que gravar o DVD, uma coisa assim muito rápida. Ela não tinha nem tempo para se recuperar do que tinha acontecido. E ela subiu, depois tem o testemunho dela no DVD, que ela teve que arranjar uma força, não sabe de onde, para subir e glorificar a Deus naquele momento em que ela queria estar em tudo que é lugar, menos ali. Ela queria estar dentro de uma caverna, se enterrando, vivendo a dor daquele momento.
Então, arrancar louvores no momento de dor é só para quem ama. É só para quem ama. Louvar na necessidade, pedir perdão para os outros, sentar ao lado de quem você não vai com a cara, se calar quando a sua língua fica formigando de desejo de maldizer alguém. Eu já falei para vocês na última vez que eu preguei, que isso é uma cultura maldita nesse país. O povinho que gosta de ter um assunto que é a vida dos outros. Falar mal dos outros. A gente não tem assunto, a gente não tem conversa. A gente só sabe falar mal dos outros. Primeira coisa que a gente se encontra é, você viu o fulano? Você viu a fulana? Olha, tem uma fofoquinha santa para te falar. A gente gosta, tem prazer nisso. Eu acho que a gente é tão cocô. A gente se vê tanto como uma coisa tão pequena que a gente não consegue, sabe, ter outra coisa na vida a não ser falar mal dos outros. É sério, porque eu acho que quando a gente começa, penso comigo, que quando eu estou falando mal dos outros, eu estou me rebaixando, sabe? Eu estou me colocando como uma coisa muito podre. Sabe? Carregue isso para você e eu vou carregar isso para mim. Que a gente carregue sempre, tenha sempre em mente que quando eu e você nos colocamos numa postura, numa posição de falar mal de alguém, a gente está se colocando numa posição muito baixa. Que é colocar, sabe, se meter na vida alheia, falar mal dos outros. Amém? É caro dar a outra face. É caro dar a outra face. É caro se defender de uma mentira. Eu acho tremendo assim que eu já ouvi tanta mentira a respeito de mim nesse mundo que eu já perdi as contas. Teve classe de membresia na quinta-feira. Aí uma das pessoas que estava na classe de membresia falou que tinha alguns receios com relação a Gólgota, porque ouvia falar tantas coisas a respeito da Gólgota, né? Mal para variar, né? Que tinha medo até, sei lá. Eu já ouvi até que a gente mata a criancinha, né? Que eu tenho pacto com Satanás, né? Que é obrigado a vir de preto na Gólgota. Se não vier, assim, a gente tem um guarda-roupa ali, que não dá de preto, a gente dá uma roupa preta para você vir. Senão não pode entrar aqui na Gólgota, né? E assim, a mais pesada que me deixa bem feliz é que aqui não tem doutrina. A Gólgota é uma igreja sem doutrina. Uma vez falaram isso para o Luciano. Não, a tua igreja lá não tem doutrina. Aí eu estava explicando para eles que quando eles falam que aqui não tem doutrina, eles entendem doutrina como uma coisa que não é doutrina, porque na Bíblia não existe esse tipo de coisa. Quando a gente está falando de doutrina, para quem já estudou teologia, sabe do que nós estamos falando. Agora, quem usa esse tipo de coisa para afirmar que esse tipo de coisa é doutrina, é uma pessoa que nunca pisou no seminário teológico. Ele não tem nem noção do que significa a palavra doutrina. Ele só fala a palavra doutrina, mas ele nem sabe o que significa. Se você perguntar pelo que significa a palavra doutrina, ele vai falar, doutrina é, ponto, 2 pontos. Primeiro, mulher não pode rapar o sovaco, não pode rapar as pernas, não pode fazer o bigode. As minhas tias faziam assim os bigodes, ó. Tudo pentecostal lá. As irmãs da minha mãe ali, ó. Tudo pentecostal, assim, ó. Você anda assim, aquelas pernas assim, ó. Parece uns ursos. Bonito de ver, né? É isso. Homem não pode jogar futebol. E por aí vai. Não pode ter cabelo comprido. De jeito nenhum. Está entendendo? Então, para eles isso é doutrina. Então eles falam que aqui não tem doutrina. Que aqui não tem doutrina. Deus está falando, não, senhor. Isso daí realmente aqui não tem. Aqui você pode vir. Se você quiser deixar o bigode crescer, pode deixar, mulherada, não tem problema. Mas, né? Aqui pode fazer o bigode, não dá nada. Tá bom? Beleza? Os maridos também agradecem. E os futuros namorados aí, que talvez estejam aí também no ramo aí, né? Ok? Então, somos apaixonados pela construção do mesmo reino, e essa paixão, ela é maior do que questões mesquinhas das nossas vidas. Amém? Amém? Os interesses do reino devem ser maiores do que os meus e os teus interesses mesquinhos. Porque, geralmente, as coisas que nos dividem são coisas mesquinhas. São coisas assim que você pensar... É igual briga de casamento, né? Às vezes eu brigo com a Kátia, assim, agora faz tempo que a gente não acontece esse tipo de coisa, mas quando a gente brigava, geralmente, assim, depois eu ficava assim, cara, eu não acredito que a gente está brigando com esse tipo de coisa.
Daí já tinha brigado, não tinha como voltar atrás, não tinha como dar o braço a torcer. Né? Agora eu vou ficar aqui. Agora eu vou até o fim nesse negócio aí. Né? Aí ficava lá. Daqui a pouco passava aquele momento de burrice. Eu pensava, não acredito que eu fui lá. Você tem que baixar a orelha, assim, chegar lá. Olha, me perdoe, né? Me perdoe. Quem é casado que sabe o que eu estou falando. Se a gente colocar mesmo na balança, se a gente for pesar as razões pelas quais a gente briga, é coisa tão pequena, burra, besta. E a gente sempre, eu estava explicando também para essa esposa que eu estava aconselhando, eu estava dizendo para ela assim, que o problema nos relacionamentos é que a gente sempre escolhe o pior caminho para resolver ela. Nunca é o melhor caminho. Né? Sempre é o caminho que não se deve fazer, que não se deve seguir, é o primeiro que a gente acaba seguindo. Né? Quem já leu o livro As 5 Linguagens do Amor, o Gary Chapman, ele fala isso. Né? Ele fala isso, olha, tem coisa, uma das coisas que ela falou lá para mim, eu sempre falo para ele, eu falei assim, tá, e adiantou? Quantas vezes você falou para ele? Tantas vezes, ele disse, adiantou? Não. Então alguma coisa está errada na forma como você fala, porque ele não é surdo, ou ele é surdo? Não, então ele já te ouviu. Se não está funcionando, tem alguma coisa errada na forma, no modo como você pede. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que foi como funcionou comigo. Como que a Kátia funcionou comigo. Uma coisa bem simples, vocês vão achar que ela que manda em mim, mas não é. Já repreendo, estou em nome de Jesus aí, ó. Todo pensamento contrário à minha masculinidade. Deixa eu definir. A Kátia tinha mania de pedir para mim assim, amor, você pode... Não, você quer limpar a casa para mim? Eu falava, não. Ela ficava brava. Eu falei, por que você está brava? Porque você não quer limpar. Falou, você perguntou para mim se eu queria. Querer eu não quero. Não é verdade? Eu não posso mentir, sou pastor. Não posso, o Espírito Santo não me deixa mentir. Né? Então, você pode? Eu falei, não posso. Daí, como é que a gente resolve isso? Não, você tem que mudar a pergunta. Amor, você tem que chegar para mim assim, amor, limpa a casa para mim. Tem que ser mandando. Amor, limpa a casa para mim. Eu falei, beleza. Sim, senhora. Então eu vou lá, limpo. Depois ela limpa tudo de volta, porque é daquele jeito que homem sabe limpar, né? Ok? Mas foi a estratégia. Mudou a estratégia. Tem que mudar a estratégia. E eu também tinha que mudar a estratégia. Né? Por exemplo, menores... Comece a orar aí e repreender. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu e a Kátia vai tomar café, por exemplo, antigamente, e tomar uns café, vocês estão entendendo, né? Os adultos estão entendendo. Ok? Adultos, focaliza aí. Eu era do cara que ficava esperando, né? Tipo assim, né? Eu quero ser desejado também. Né? Eu tenho que desejar o corpinho aqui. Então eu ficava meio que na espera, né? Moral da história, eu ficava chupando o dedo. Ficava chupando o dedo. Essa semana mesmo eu conversei com um rapaz que está passando por um problema aí, dentro do casamento, porque também estava nessa, né? Ele ficava esperando, né? Ficava esperando e vai ficando. Vai esperando. E a mulher, olha lá, não é muito chegada no negócio, então não gosta muito de café e vai lá, né, cara? E vai indo, né? Até que um dia eu cheguei nela, né? Tive que abordar. Falei, minha filha, e aí? Estou aqui, dança no casamento, para tudo que é lado, aqui não rola nada. Daí ela falou assim, mas amor, por que você não fala? Né? Eu falei assim, é só falar? Só falar. Então agora todo dia tem café, né? Não é tanto não, estou brincando. Tá certo? Mas é assim. Só que esse camarada que está passando por essa situação, eu já falei para ele umas 40 vezes já. Falei assim, meu amigo, você precisa procurar. Mas eu quero ser... vai morrer, então. Vai morrer na seca, filho. Vai ser consumido por dentro. Daqui uns dias a testosterona aí te mata. Do que morreu? Morreu de testosterona. Consumiu ele por dentro, assim. Matou o coitado por dentro. Tá certo? Então é isso. Mudar. Muda a estratégia. Não está funcionando, vai por outro lado. Sabe? Gritar não adianta. Brigar não adianta. Vamos lá, muda a estratégia. Mudando a estratégia, você consegue. Tenha fé, irmão. O verdadeiro discípulo não é o que erra menos, o mais ético ou o mais puro,
mas aquele que ama. Amém? Ser discípulo de Jesus é alguém que não pode pensar em outra coisa a não ser amar as pessoas. Amém? Eu e você temos a prioridade na nossa vida é amar as pessoas. Amar, e de modo incondicional. Amar de modo incondicional. O amor vem primeiro, depois os resultados espontâneos que o amor gera em mim e em você. Amém? Mas primeiro nós temos que amar. Temos que amar. Quando eu vi que o amor pelo ministério estava morrendo na minha vida, eu precisei sair de cena. Eu falei assim, Deus, eu não consigo mais. Eu preciso buscar um lugar em que isso precisa ressuscitar na minha vida. Porque eu conheci muitos pastores na minha vida que ministério para eles era só um emprego mais, era só uma coisa para ser levada de qualquer maneira. Gente que não tinha amor pela igreja, não tinha amor pelo púlpito, tinha perdido amor pela palavra. Eu precisei buscar o meu lugar de refúgio, o meu deserto, a minha caverna, onde eu pude passar um tempo com Deus e restaurar algumas coisas no meu coração. E voltei de lá apaixonado novamente por aquilo que Deus me confiou na minha vida. Amém? Na vida dos apóstolos, o amor deles por Deus os levou literalmente às últimas consequências do amor. Morrer em nome do amor. Então nós temos os exemplos de Tiago. Tiago foi decapitado no ano 36 depois de Cristo. Tiago foi decapitado. Tomé pregou o evangelho entre os povos medos, partos, persas e outros. Morreu na Índia, vítima de uma flechada. Bartolomeu traduziu o evangelho de Mateus para os indianos. Foi espancado e depois crucificado na cidade da Grande Armênia. Depois foi esfolado e decapitado. Esse morreu morrido, né? Esse aqui morreu morrido. Os caras... Esse aqui o diabo matou com raiva mesmo, né, cara? Crucificaram o cara, esfolaram o cara, decapitaram o cara. Felipe trabalhou entre as nações bárbaras. Foi crucificado em Hierápolis, cidade da Frígia. Morreu apedrejado. André pregou aos sítios e sogdios, aos sacas, e numa cidade chamada Sebastópolis. Foi crucificado por Egéias, o governador dos Edessenos, e sepultado em Patras, a cidade da Acaia. Marcos pregou no Egito. Eles o amarraram impiedosamente e o arrastaram para a fogueira. Mateus foi para a Etiópia e Egito. Hircano, o rei, mandou transpassá-lo com uma lança. Todos esses homens amaram a Deus até as últimas consequências. E amaram o seu próximo até as últimas consequências. Ao ponto de morrer em nome do Evangelho e em nome do rei a quem eles confessavam. E nós estamos nos matando por causa de porcaria. Esses homens estavam dispostos a irem para a fogueira por amor uns aos outros, pela fidelidade e o compromisso que eles tinham uns com os outros. E nós somos incapazes de passar por cima de coisas muito pequenas como igreja. Não estou dizendo nós aqui, estou falando da igreja de modo geral. Não é verdade? Se a igreja tivesse um pouco mais de amor, nós teríamos menos preconceito, menos discriminação. Nós teríamos mais prostitutas dentro das igrejas, mais homossexuais dentro das igrejas. Não é verdade? Mas em nome do maldito falso evangelho que está sendo anunciado aí, onde o amor não se é anunciado, mas só é falado de outras coisas que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo, a gente tem que ficar se desculpando por ser cristão hoje em dia, né? Para não ser comparado a essa corja que está por aí. Não é verdade? Mas o problema é que, deixando de olhar para esses caras, olhando para a minha vida e para a tua vida, o quanto nós também temos errado. O quanto eu e você também temos pisado na bola nesse quesito. Sabe? O sentimento, a força que tem que mover a minha vida e a tua vida, tem que ser essa força que é capaz de nos levar mesmo a morrer por causa do Evangelho. Agora, se nós não somos capazes de segurar a nossa língua e de amar de modo incondicional aqueles que estão à nossa volta, como é que a gente seria capaz de morrer então por esses? Né? Já passou por um aperto essa semana, ontem, um louco lá, vizinho dele lá, bebeu um monte lá, se drogou, sei lá, começou a viajar na maionese, espancou a mulher fugiu de casa, ele pegou uma faca, entrou lá dentro
do lugar onde o Jajá morava, porque achou que a mulher dele estava lá dentro e começou a revirar tudo que é lugar lá. E o Jajá ficou naquela situação, né? O cara com uma faca, acusando ele de estar ali com a mulher dele, e você não tinha o que fazer, né? Diante de uma coisa dessa. Estava ali. Estava ali. Aí depois, hoje a gente tinha que ir lá, né? Eu fui lá com ele, porque daí ele não voltou mais lá, ele foi dormir na minha casa. Aí hoje fui eu e o Diogo lá ajudá-lo a pegar, né? Daí eu fui para lá pensando assim, cara, e se esse cara vir com essa faca, né? E o cara for querer esfaquear o Jajá? Pensei comigo. Daí eu tinha que pregar esse texto hoje. Esse texto já estava no meu coração a semana inteira pensando nele. Daí eu pensei, se esse cara for esfaquear o Jajá, será que eu, como irmão em Cristo, tenho coragem de pular na frente e dar a minha vida no lugar dele? Fiquei pensando isso. Demorou 1 segundo. Falei, não. Eu fiquei pensando isso. Isso realmente me veio à memória. Eu fiquei pensando, será que eu estou disposto a dar a minha vida pelo Jajá? Se esse cara realmente chegar lá de novo, o cara tiver lesadão lá e querer esfaquear o meu irmão. Como é que faz? Estou disposto a dar a minha vida, né? Então, graças a Deus, cheguei lá, o cara não estava. Não precisei passar por esse teste de fé, né? Mas como é que isso funciona comigo, com vocês? Sabe? Eu acho que a gente tem que começar a parar para pensar nisso, sabe? O preço que nós estamos pagando para amar mesmo um ao outro. Até onde a gente está pagando um preço para amar um ao outro? Sabe? Até onde vai esse preço na nossa vida? Porque quando eu olho para a vida dos discípulos, o preço que eu e você pagamos, não sei nem se pode ser chamado de preço, porque qual é o preço que eu e você pagamos? Deixar de fumar maconha? Deixar de usar qualquer tipo de droga? Para quem é solteiro, segurar os trancos, não tomar café antes do tempo, né? Para quem é casado, permanecer casado, talvez seja o preço. Fiel, amando, de modo incondicional. Qual que são os preços que nós temos pago por causa do reino de Deus? Gente, eu estava sexta-feira naquele show lá, e tinha um cara que passou por nós assim, o cara passou, né? Geralmente quando você vai vomitar, você dá uma paradinha assim, né? E fala com o Hugo lá, né? Alguma coisa, né? O cara estava andando assim. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu falei, meu Deus, que evolução. Os caras nem param para vomitar mais, cara. Os caras... Um moleque lá passou, eu falei, o que é isso? Ainda bem que não foi pro meu lado, né? Aí eu vi umas meninas lá de 15, 16 anos, assim, né? O pessoal que estava lá viu lá comigo. Vomitando assim. Eu olhei para aquilo e falei, cara, esses caras estão falando de mudar o mundo. Aí eu comecei a me lembrar de quando eu estava lá, no meio desses caras. E aquilo começou a me dar um ruim, uma opressão no espírito, assim, uma dor no espírito. E eu não consegui ficar ali, eu tive que ir embora. Xixi, papai. Alguém quer fazer xixi? Pode ir. Não. Há certas coisas até mais importantes do que a própria vida. Eu quero falar sobre 6 coisas rapidinho. Em 10 minutos eu termino. Primeira coisa, honrar sua palavra. Amém? Repita comigo, honrar sua palavra. Amém? Honre a sua palavra. A sua palavra é algo precioso, valoroso. Amém? Um homem que perde a sua palavra, está complicado, está feio no negócio. Então, seja homem, seja mulher, tenha palavra. Honre a sua palavra. Amém? É mais importante do que a própria vida você honrar a sua palavra. Amém? A outra coisa que é mais importante que a própria vida, cumprir sua promessa. Repita comigo, cumprir sua promessa. Amém? Cumpram suas promessas. Amém? Quando você vai casar ali, você fala, eu prometo. Cumpra suas promessas. Terceira coisa, que é mais importante do que a própria vida, fique ao lado do seu irmão. Não abandone o seu irmão. Permaneça do lado dele.
Em nome de Jesus. Quarta coisa, prove sua amizade. Seja amigo. Eu tenho um amigo, entre aspas, que ele sempre me liga. Sempre não, desculpa, recorrigindo aqui. De vez em quando ele me liga. Sim. Toca o telefone e eu, alô? Pipe, amigo velho, saudade de você. Falei, quem que é? É o fulano de tal? O espolo, obviamente. Vou falar, é o Lucifer? Eu falo assim, e aí, Lucifer, o que você quer? Aí ele fala assim, você tem uma guitarra para me emprestar? Sempre alguma coisa. Ele quer ou a guitarra, ou ele quer um cubo, ou ele quer dinheiro, sempre assim. Aí eu falo, não tenho. Mentira, tenho um monte, mas não dou. Aí desaparece. Demora 2 anos e me liga de novo, sabe? Então, assim, esse é amigo, sabe? E você tem que prestar atenção se você não é também esse tipo de amigo que só procura as pessoas por interesses, sabe? Só interesses, não tem amizade, sabe? Amigo mesmo é esse cara, sabe, que tem prazer de estar junto, né? Eu tenho lendo novamente um livro chamado Um Abraço Amigo, do Stu Weber, e esse livro tem, sabe, me ajudado muito nesse negócio de rever a minha posição como amigo também, sabe? Porque uma das coisas que o Stu Weber fala, que se você quer ter amigos, seja amigo. Seja amigo. Então, seja um amigo. Não precisa fingir ser uma outra coisa, mas seja amigo das pessoas. Aí você conquista amigos. A quinta coisa, que é mais importante que a própria vida, ficar e ficar e ficar até ter dado tudo o que você tem. Amém? Dentro das suas relações. Eu estava vendo um DVD hoje de manhã, ontem à noite, desculpa, de uma banda chamada Damn Yankees, uma banda de hard rock americana. E o Ted Nugent, que é um guitarrista, ele falando uma coisa assim interessante, assim, sabe? Nossa, me fugiu o que ele tinha falado. Impressionante. Estava tentando lembrar o nome dele, não que eu lembrei o nome dele, esqueci o que eu ia falar. Ele começou a falar a respeito de amizade, e não vou lembrar o que ele falou, então, se eu lembrar outro dia eu falo. Agora foi. É o Rivotril, galera, ainda tem os resquícios ainda aqui. Tá? Mas esse negócio de você permanecer como amigo, né? Permaneça, fique onde você está. Lembrei. Legal. Ele falou uma coisa interessante que muita gente, muito crente por aí, se esquece. A entrevistadora perguntou para ele assim, Ted, quais são as coisas mais importantes da sua vida? Ele respondeu assim, as pessoas. Levou um susto, porque um cara que tem muito dinheiro, o primeiro álbum do Damn Yankees vendeu 2 milhões de cópias. O primeiro álbum deles. Tinha muito dinheiro que não acabava mais. Ele falou assim, são as pessoas. Ele falou assim, começando pela minha esposa, meus filhos, meus amigos daqui, meus amigos dali, meus fãs, e vai se estendendo. As pessoas são o que nós temos de mais importante. A sexta e última coisa, ser um companheiro de luta fiel, seja qual for a circunstância, até mesmo a morte. Amém? E nesses 6 pontos, tudo aqui se resume numa única coisa: amar. E amar a quem? A pessoas. Amém? Amar a quem está à sua volta, sabe? Aprender a resolver nossas diferenças. E vamos lá, em frente, em nome de Jesus. Todos nós vamos morrer um dia de qualquer maneira, a não ser que esses céus se abram e o Senhor Jesus volte, né? Essa semana eu perdi mais um amigo no tempo do movimento punk, o Renilton. Tinha se convertido, graças a Deus. Graças a Deus tinha se convertido, morreu em Cristo. Um grande profissional na área de enfermagem. Depois eu fui ver no Facebook dele lá, as pessoas falando dele, do quão especial ele era. Morreu de maneira estúpida, por meio de um acidente de moto. A esposa dele tinha morrido recentemente também e deixou um filho de 12 anos. Aí, nessas horas, eu fiquei assim, né? Conforme o Nilton falou hoje, né? Eu nem perguntei por quê, né? Eu só falei assim, Deus, não vou falar nada, né? O que eu vou falar para você, né? Você é Deus, eu não sou nada, o Senhor sabe de todas as coisas. Em tudo tu tens um propósito, mesmo que a gente possa não enxergar.
Mas em tudo Deus tem um propósito, em todas as coisas Deus é soberano. Amém? E nós nos rendemos à soberania dele e sabemos que Deus é amor. E em situações como essa, por mais impossível que talvez seja a gente enxergar, em tudo isso o amor de Deus está presente. Porque o amor dele supera e está acima de tudo isso. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, a gente é tão pequeno, Senhor, tão mesquinho, tão egoísta, Senhor. Como a gente ousa, Senhor Jesus, passar por cima daquilo que é a maior lei de todas as leis, Senhor. É a lei que rege a tua essência de quem tu és. É a lei que deve reger tudo aquilo que a gente chama de igreja, de corpo de Cristo, de comunhão. E é a lei a qual a gente mais negligencia na nossa vida, Senhor. A gente se preocupa tanto, Senhor, em olhar para os outros e julgar coisas tão banais e a gente acaba esquecendo que nós, quando fazemos estas coisas, Senhor, estamos rompendo, Senhor, estamos quebrando a maior lei de todas, que é a lei do amor. De amar as pessoas de modo incondicional, de orar por elas, de bendizê-las, de amar, Senhor Jesus, nossos inimigos, Senhor. Deus, tem misericórdia de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, Senhor. Como a gente precisa da Tua graça, Senhor, para nos livrar de nós mesmos, Senhor, e nos ajudar, Senhor, a viver realmente como igreja, Senhor, como irmãos em Cristo, que estão dispostos mesmo a dar as suas vidas uns pelos outros, Senhor. Que estamos dispostos mesmo, Senhor, a obedecer o primeiro mandamento de todos, que é nos amarmos, Senhor. Nos ensine, Senhor Jesus, a amarmos uns aos outros, Senhor. A guardar a nossa boca, Senhor. A tirar do nosso meio todo tipo de rancor, Senhor. Todo tipo de inveja, Senhor. Que a gente consiga, Senhor Jesus, ter na nossa vida os olhos do amor, Senhor. Para olhar para todos com os teus olhos, Senhor. Porque quando a gente olha com os olhos do amor, Senhor, tudo fica mais fácil, Senhor, de alguma forma. Porque o amor nos fortalece, nos ajuda, Senhor. Por mais que muitas vezes, Senhor, o amor tem um preço muito alto, Senhor, mas nós queremos, como igreja, pagar o preço, Senhor, do amor. Pagar o preço do amor, Senhor, porque é o amor que nos enche da alegria, Senhor, que nos faz levantar, que nos faz ter prazer, gozo, Senhor, pelas coisas do reino, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Leve cada um que está aqui nessa noite, Senhor, em paz, e movidos pelo Teu amor, Senhor. Que a bandeira do Teu amor seja cravada nos nossos corações, Senhor. Em Teu nome, Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. Deus os abençoe. Dá um abraço no seu irmão na hora que se levantar aí. Tenham todos uma excelente semana em Cristo.